do qual nos aquele a partir do qual nos projetamos para prosseguirmos. Um convite a adentrarmos nesse espaço que ocupamos juntos, esta mesa redonda, e a deslocarmos juntos nela, deslocando-nos do nosso lugar, escutando o outro, para que alguém nós se desloque e o mundo connosco, porque nós nele. Que este seja um lugar de encontros que nos interpele e que nos faça pensar, sentir e sonhar juntos. Que este seja um círculo dentro de outros círculos, um círculo que depois de percorrido algumas vezes, se abre em espiral ao círculo maior, formado pelos que nos escutam e que outros movimentos expressem e se juntem aos nossos para continuarmos o diálogo. Por isso, peço à audiência que vá colocando por escrito as suas perguntas e comentários pelos dispositivos já referidos pela Joana. À conversa antes, preparando-nos para este encontro, fomos enunciando interrogações para este tema imenso, centro das nossas inquietações e labor profissional, às quais volto para lançar a primeira ronda. No mundo contemporâneo em que nos situamos, a partir do lugar que nele ocupamos, como entendemos o desenvolvimento humano e o papel da educação? Que desafios identificamos, os que escolhemos e os que nos são impostos pelas nossas circunstâncias? Que tensões, paradoxos e incertezas? Aqui chegados, que modelos herdados nos formatam, aprisionam, libertam, para ousar pensar de outro modo, fazer de outro modo, ser de outro modo. Parece que estou a andar muito depressa, não é? Tenho que andar mais devagarinho. Desculpa, peço desculpa às traduções. Que potenciais de transformação para a investigação que fazemos e para a educação que queremos? Que implicações para as instituições, para as comunidades, para os sujeitos que somos? Como nos preparamos para repensar, reimaginar em conjunto nossos presentes e futuros? Que caminhos imaginamos percorrer, estamos já a percorrer, a ensaiar, a criar? Muitas perguntas, para tão pouco tempo, mas não quis deixar de as colocar, fomos pensando, fomos percorrendo algumas delas e vamos continuar, por isso agora dou a palavra aos meus companheiros de mesa, começando pela Isabel, pode ser? Boa tarde a todas e a todos, quero, claro, começar por saudar a AFIRS e agradecer muito a oportunidade de participação neste colóquio, já não é a primeira vez que tenho esta felicidade de participar, e se me permitem, com uma saudação especial às professoras Carmen Cavaco e Maria Teresa Estrela, que já não vi há muito tempo e que tenho imenso gosto em poder reencontrar aqui. Também uma palavra de saudação para os meus colegas de mesa, o professor Jorge e a Ana Paula Caetano. Tal como a Ana Paula disse, são muitas interrogações, muitas questões para pouco tempo, e o lugar do que falo e como foi apresentado é sobretudo a partir das questões das éticas educacionais e da pedagogia social. Portanto, essa é a minha área de trabalho e as preocupações que vou partilhar convosco relacionam-se muito com estas duas áreas. Eu gostaria sobretudo de sublinhar duas ideias fundamentais. A primeira prende-se com o poder da educação, o poder transformador da educação, e, ao mesmo tempo, também as necessidades de transformação da educação. Portanto, o que é que nós devemos fazer para mudar a educação hoje, de modo a que ela, de facto, responda a esse desígnio civilizacional, não é? E com isto estou a recordar algo que é muito, muito elementar, muito essencial, que é este consenso que nós temos hoje em torno do papel da educação nos processos de desenvolvimento humano, quer individuais, quer coletivos, não é? Portanto, a educação é reconhecida como um direito humano básico, na medida em que potencia o acesso a outros direitos, o que nos obriga, desde logo, a considerá-la como um bem público, com tudo que isso implica, como temos visto em termos de organização das nossas sociedades, das nossas comunidades, sobretudo inscrever a educação nas nossas comunidades. Mas, no meu ponto de vista, o desígnio em causa, portanto, o grande desafio em causa, mais do que criar condições de mais e melhor educação, portanto, porque a educação, sendo um bem, ela tem que, de facto, ser acessível a todas as pessoas e sem exceção e ao longo de toda a sua vida, mas mais do que criarmos condições de mais e mais diversificada educação, é também assegurar o desenvolvimento de uma outra educação. E com isto estou a ligar o papel da educação como direito humano, mas também como campo privilegiado para a promoção de uma cultura de direitos humanos, não é?
E aqui, como sabemos, não se pode educar para os direitos humanos sem educar desde os direitos humanos. E daí nós dizermos com muita frequência, não é, que a educação é humanista por natureza e por condição. Mas aqui trata-se que isto, levantamos, ou deixo duas questões logo em aberto, é de que tipo de humanismo estamos realmente a falar e em que medida a educação, na diversidade dos seus tempos escolares e sociocomunitários, se encontra de facto estruturada, organizada para responder segundo estes ideais humanistas. Não é? E a partir deste reconhecimento do poder da educação, nós já sabemos, penso que é uma ideia que foi reafirmada neste colóquio sucessivamente, a educação não pode tudo, já sabemos, ela não é condição, não é condição suficiente, mas ela é absolutamente necessária. Mas refletir sobre o poder da educação significa ter em devida conta também as suas fragilidades, ou seja, as suas necessidades. E é aqui que chegamos à situação de hoje. Portanto, ao longo também destes dias foram trazidas para o debate aquilo que são as fragilidades, as necessidades atuais da educação, e que foram particularmente evidenciadas com toda esta experiência coletiva que temos vivido, já vai para 2 anos, não é? Refiro-me a questões das questões de igualdade, as questões de uma nova forma que precisamos de organizar o modo de ser escola, o modo de ser educador, o modo de viver a prática pedagógica, de viver a condição docente. Portanto, há muitos desafios que temos hoje a esse nível, de transformar, de mudar a educação de maneira que ela possa, de facto, cumprir a sua missão emancipadora, não é? E de promoção, de facto, dos processos de desenvolvimento humano. Na minha perspectiva, estas interpelações colocam-se de uma forma muito especial para as comunidades, mas particularmente à comunidade académica, é desse lugar que falo, neste caso, e quando digo comunidade académica, aqui muitas responsabilidades das instituições do ensino superior, não é? E aqui sublinho também como ponto de partida de debate, de conversa, 3 eixos da discussão, que é desde logo o que é que tudo isto, todas estas interpelações trazem para para o campo das ciências da educação, neste campo plural e tão específico, e refiro-me naturalmente valorizar a educação em toda a sua amplitude socioantropológica, portanto, desta maneira que a valorizamos hoje. Isso implicou de facto uma enorme ampliação do campo das ciências de educação e diversificação. E é aí justamente que eu situo muito o papel hoje da pedagogia social, que é uma ciência da educação que tem uma história e uma pré-história bem conhecida, mas que, a meu ver, ganha uma nova força neste contexto. Só para esclarecer, eu falo da pedagogia social como uma ciência da educação que enquadra os processos de formação ao longo da vida, desenvolvidos numa perspectiva de solidariedade social. Isto, portanto, numa definição muito breve, só para esclarecer. E isto, uma pedagogia social vivida também como um saber ético, estético e, portanto, muito no sentido de uma pedagogia do laço social. Isto, por um lado, este desafio das ciências da educação, que se liga imediatamente com aquilo que é hoje a responsabilidade social das instituições de ensino superior, não é? Portanto, a abertura a novos públicos, outras lógicas de construção do saber, portanto, de intervenção, de investigação, de formação, portanto, eu refiro-me à importância da extensão universitária, a importância de construirmos saberes e novos modelos de desenvolvimento em ligação com os contextos e com os atores. No meu caso muito específico, no âmbito da pedagogia social, a formação, a capacitação pedagógica de novos educadores, como são os técnicos de intervenção socioeducativa, por exemplo, e tudo isto, a meu ver, tem que ser enquadrado, tem que ser fundamentado numa lógica de compromisso ético e social. E é aqui que, no fundo, nós já sabemos, a ética, falar da ética é falar da vida, e, portanto, daquilo que me dizia Sócrates, não é uma vida examinada e socializada, se isto é importante para todas as esferas da vida, na área da educação, em que estamos, de facto, a falar na intervenção nos processos de desenvolvimento das pessoas e das comunidades, nos processos de desenvolvimento humano, a ética, quanto a mim, é uma exigência intrínseca e estruturante. E aqui refiro-me às dimensões da ética, desde logo,
a qualidade ética da nossa vida académica, das instituições, a importância das éticas institucionais, mas também das éticas profissionais. Portanto, trabalhar hoje numa lógica como trabalhamos, que é um apelo muito forte, como nós sabemos, que obriga a trabalharmos em rede, numa lógica de cooperativo, isso desde logo obriga a trabalharmos numa dinâmica de autorização recíproca, de grande respeito pelas diferentes autoridades profissionais e, portanto, remete desde logo para as questões da própria identidade das próprias autoridades profissionais, portanto, dos rostos profissionais. E aqui uma palavra final, para, em termos de primeira ronda, para uma questão que me é muito cara, que partilho com a professora Maria Teresa Estrela, com a professora Ana Paula Caetano, que são as questões da ética na investigação científica e concretamente aqui nas ciências da educação, e também numa perspectiva de valorização, dignificação daquilo que é a especificidade do conhecimento científico educacional, não é? Justamente num contexto em que falamos numa grande diversificação e ampliação do campo das ciências da educação, há esta exigência, não é, de adotarmos alguns padrões comuns, de refletirmos sobre aquilo que une transversalmente as ciências da educação, que constitui, portanto, aquilo que é o caráter, o esteio das ciências da educação. Estes são, a meu ver, as questões, os desafios. Claro que tudo isto implica, e era disso que também gostaria depois, tendo o tempo de falar sobre isso, também, mais uma vez, de que ética é que estamos a falar, né? E qual é, de facto, o paradigma. Nós hoje falamos muito numa lógica de uma exigência humanista, mas é preciso, de facto, esclarecer de que humanismo é que estamos a falar, e é por aí que eu gostaria depois de poder completar a minha reflexão, se for possível. Obrigada. Obrigada, Isabel. Deixou-nos já aqui mais questões para prosseguir. Nós combinámos que faríamos uma primeira ronda e depois iríamos continuar, e por isso dou agora a palavra ao Jorge. Então, não sei se me estão a ouvir bem, espero que sim. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Enfim, cumprimento especialmente as minhas colegas de mesa, a professora Ana Paula Caetano, a professora Isabel Batista. Cumprimento muito, muito especialmente a professora Teresa Estrela, uma companheira de longa data e uma mestre do nosso trabalho. Cumprimento os outros colegas aqui presentes. Bom, eu talvez, para tentar aproximar-me da questão que aqui nos traz, do desenvolvimento humano e da educação, e para dentro dela me inserir, digamos assim, naquilo que é o propósito fundamental, que é tentarmos pensar sobre alguns paradoxos e algumas incertezas que nos atingem. Eu diria, ou começaria por dizer, que falo a partir de um lugar ou de uma posição de historiador, não um historiador clássico, digamos assim, mas de um historiador que procura compreender num arco temporal relativamente longo aquelas que são as grandes questões do presente e vê-las não tanto como, digamos assim, numa lógica de progresso ou de transformação que nos conduziria de modo muito autossatisfeito a um futuro que seria radioso, mas pelo contrário, tentar utilizar o palco histórico e uma certa perspectiva genealógica do tempo para colocar então, como a Ana Paula falou, alguns paradoxos e algumas incertezas nas quais vivemos. Eu começaria por dizer que a primeira grande questão, o primeiro desafio que creio que se nos depara ou se nos oferece é aquele que vê nas instituições de poder e que dominam, digamos assim, a nossa vida em comum, uma captura, ou se quisermos, uma parasitagem do discurso pedagógico. Isto é difícil hoje distinguir o discurso das autoridades educativas, dos governos, das grandes organizações internacionais, daquele discurso que vem do nosso próprio campo pedagógico. Eu diria que o poder político e o poder económico são os grandes parasitas do discurso educacional, inovador, moderno, e daí nós temos aqui uma espécie de confusionismo consubstancial. Esse confusionismo, eu diria, que se traduz pela grande retórica da mudança de paradigma e que associa, digamos assim, uma espécie de falência do discurso sobre os conteúdos escolares, os conteúdos que são transmitidos aos alunos, por uma outra plataforma
seria uma espécie de saberes em ação, em que se fala hoje de competências transversais, de competências instrumentais, de competências interpessoais, competências sistémicas, que se desejam que venham a ser imanentes ao próprio sistema de ensino e de aprendizagem. Como se o perfil que hoje temos do aluno fosse um perfil que o deve tornar apto a viver e a transmutar-se numa economia que necessita de inovação, de transformação tecnológica, etc. Então, é óbvio que se nós hoje olharmos para os grandes documentos das organizações internacionais, vemos que há uma série de princípios, de competências e de valores, os chamados perfis dos alunos ou dos docentes, etc., sobre os quais ninguém terá dúvidas ou toda a gente concordará. Falamos de inclusão, adaptabilidade, ousadia, coerência, flexibilidade, sustentabilidade, base humana e de saber. Imaginamos que as crianças e os jovens têm que desenvolver competências no domínio da consciência e do corpo, da sensibilidade estética e artística, do relacionamento interpessoal, do pensamento crítico, do pensamento criativo, do raciocínio, da resolução de problemas, do desenvolvimento pessoal e da autonomia. E, portanto, dir-se-ia que projetamos um ideal de sujeito livre, autónomo, responsável, consciente de si e do mundo, que seja capaz de lidar com as incertezas em que vivemos, com as transformações em que vivemos e fazê-lo de um modo autónomo e crítico. E, portanto, diria que temos esta visão de consenso que eu acho que, em grande medida, foi lentamente apropriada e, a meu ver, como dizer, esvaziada daquelas consequências, daquelas transformações que o próprio sistema educativo tem para produzir, então, os tais saberes em ação, as tais competências que todas as pessoas devem hoje exibir. E eu diria isto porque é como se, com esta retórica, digamos assim, nós obnubilássemos ou acabássemos por deixar de perceber a manutenção do chamado modelo escolar que vem desde o século XVI e que continua ativa nos nossos dias. Bastaria que pensássemos nesse modelo como sendo um modelo hegemonizante, uniformizante, portanto, onde todas as noções de flexibilidade, de autonomia, de criatividade estão ausentes, e diria que, de alguma maneira, elas continuam presentes na nossa vida. Os temas de, por exemplo, ensinar tudo a todos ao mesmo tempo, os temas do fechamento essencial dos saberes, como digo, entrelaçados e da aspiração enciclopédica, dos saberes oficiais aprovados e transcritos para manuais, dos manuais traduzidos pela voz do professor e compactados pela mão do aluno, de textos avaliados em relação com a sua proximidade ao texto escolar canónico. Tudo isso são problemas que nos atingem no presente, e eu diria assim, para tornar o meu ponto mais claro, que quando lemos as afirmações de Coménios no século XVII, do tipo, cito, nós ousamos prometer o método universal de ensinar tudo a todos e de ensinar solidamente, encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução coletiva. Então, este é o meu ponto, seria o de sublinhar, em primeiro lugar, este grande paradoxo que nos dirá que o modelo escolar, na sua essência, na sua proveniência histórica, com mais de 400 anos, ele continua ativo no interior da nossa vida, completamente presente, inquestionado na sua força substantiva, embora muito questionado por pessoas como nós, muito pouco reivindicado até nas agências públicas e nas organizações internacionais, mas creio que uma breve referência como aquela que acabei de fazer aqui pode, digamos assim, ser incisiva. E eu diria assim, em jeito de síntese desta primeira parte da minha intervenção, que o grande efeito civilizacional que este modelo escolar historicamente enraizado concretizou foi o de massificar um poder epistemológico que consiste em administrar aos alunos e extrair deles um saber já devidamente programado, controlado e, diria, no fim, congelado. Então, como articular a manutenção destas velhas práticas com, digamos assim, este outro discurso que vemos suceder à nossa frente, como disse,
centrado num perfil flexível e adaptativo dos estudantes para as necessidades do mercado económico. Ao mesmo tempo, temos a massificação do ensino e, como foi sugerido pela Ana Paula, a minha área de interesses hoje situa-se no ensino universitário, no qual me encontro, e a verdade é que nós assistimos a uma massificação absoluta, digamos assim, da população universitária. Só para citar, assim, enquadrar, diríamos que nos últimos 25 anos triplicou o número de estudantes do ensino superior no mundo. Hoje as estatísticas apontam para mais de 200 milhões e dentro de uma década para 300 milhões. São números bastante impressionantes, estamos a falar de 4% da população mundial. E, portanto, isto não se trata apenas aqui de termos uma transformação quantitativa, mas uma mudança qualitativa com consequências na missão e na própria organização das universidades. E eu diria que nós, professores universitários, temos hoje pela frente grandes desafios que resultam, em larga medida, digamos assim, de 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, como disse, do afluxo de grande número de estudantes à graduação e também à pós-graduação. Diria, para ter uma ideia, que em Portugal, só no ano 2000, já passaram 20 anos, se doutoraram em Portugal tantas pessoas como nos 30 anos anteriores, e este é um número bastante significativo, num ano o equivalente a 30 anos anteriores. E estes alunos que chegam hoje à universidade, eles têm trajetórias escolares muito diversificadas, têm expectativas e motivações também muito diferentes e espelham taxas de sucesso assaz variáveis. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto relaciona-se com o trânsito e a própria velocidade com que os saberes se cruzam e se consolidam para lá da taxonomia das disciplinas clássicas. E em terceiro lugar, por último, da crescente demanda pela integração de novas tecnologias e pela circulação dos alunos em vários ambientes de aprendizagem. Então, teríamos aqui 3 pontos que servem para nos situar num debate que eu creio que temos que fazer e que é caracterizado por uma enorme tensão, por um conjunto de paradoxos que tentaremos, naturalmente, cada um de nós e à sua maneira, resolver. Eu diria, no que a mim me diz respeito, que o grande problema que enfrentamos se relaciona e pode ser muito bem analisado no interior daquilo a que chamamos os processos de escrita. O que é que seria uma escrita, ou seja, o que é que seriam os trabalhos que os alunos desenvolveriam e que poderiam, de alguma forma, corresponder a este discurso retórico, de alguma forma afastar-se do modelo clássico e, assim, responder ao grande quesito da atualidade, que é o do desenvolvimento de competências. Pensaria apenas, então, na relação entre leitura e escrita. Seríamos aqueles que trabalharíamos não mais para reproduzir um modelo através da leitura, um modelo único, mas aqueles que seriam capazes de, na sua escrita, incorporarem processos de hibridização, de intertextualidade, de múltipla proveniência, e isso demandaria aquilo que é paradoxal no limite, e já termino, com estes tempos acelerados, isto é, um trabalho da palavra sobre a palavra, um trabalho da reescrita, da retomada textual, da imbricação de diversas proveniências que supõem um trabalho atentivo, uma reflexão ponderada, um tempo da espera, um tempo consagrado ao estudo e não que se pressiona pela necessidade de respostas imediatas. E eu encontraria aqui, de facto, o grande problema do nosso tempo e o grande desafio que temos pela frente. Como instaurar esse tempo longo, esse tempo oportuno, no presente, num mundo que vive com estes 2 paradoxos, o de uma manutenção de estruturas tradicionais que não se questionam, o de uma idealização de um futuro através da aceleração contínua dos saberes e das soluções, e a necessidade que temos todos de desconstruir, de reequilibrar, de relançar uma série de heranças e uma série de processos
que a escrita académica, que o trabalho da escrita do aluno também revelaria. Isto é, uma escrita que não procura imediatamente uma resposta, mas que aprenda a problematizar, que aprenda a reintroduzir novas perguntas no interior do seu trabalho, e é esta, digamos assim, este para mim é o ponto central da nossa vida. Como conquistar tempo ao tempo, como desenvolver práticas dialógicas dos estudantes com os seus professores, dos textos com outros textos, e eu diria que de alguma maneira estamos ainda na infância, estamos ainda a dar os primeiros passos para que isso possa ser possível. E não será nunca possível se não fizermos uma crítica radical e frontal das narrativas que nos ocupam e descobrindo nelas o grande paradoxo que as atravessa, isto é, a necessidade de produzir sujeitos flexíveis, sujeitos capazes de grandes índices de autorreflexão e, ao mesmo tempo, a necessidade de responder aos mercados, de responder às empresas, de responder ao desenvolvimento económico. Enfim, espero não ter demorado muito tempo, não me ter atrapalhado aqui misturando questões tão diferentes. O meu ponto era que se estabelecesse aqui, digamos assim, alguma tensão analítica para podermos conversar. Muito obrigado. É muito claro, Jorge, obrigada, não confundo nada, venho muito na linha do que nós tínhamos pensado e eu agora também vou fazer, contrariamente ao que estava previsto, no meu papel de moderador, para o meu papel de moderadora, fui aqui desafiada pelos nossos colegas de mesa para não ficar numa posição distanciada, apenas como moderadora, e fazer também uma breve intervenção, por isso eu vou também fazer aqui uma breve reflexão sobre este tema. Portanto, assumo fazê-lo na forma de perguntas, portanto talvez isso também facilite depois a continuação do processo da nossa mesa. Algumas dessas perguntas são perguntas, eu ouvi-vos dizer e achei interessante, a Isabel começou logo por dizer de onde é que parte e qual é o seu ponto, não é, central ao nível da ética, o Jorge como historiador, e eu fiquei a pensar, bom, mas como é que eu me situo a partir de onde? E não pensei muito nisso, portanto eu sinto-me a partir do meu lugar, seja ele qual for, onde estas coisas todas se vão integrando. Coloco muitas das perguntas que vou aqui a referir, são perguntas que eu vou colocando no meu dia-a-dia, algumas delas de uma forma muito, muito tenue, não é? Porque vou deitando para trás das costas essas mesmas perguntas sem me deter muito nelas, porque, como diz o Jorge, o tempo aqui é central e o nosso tempo é muito acelerado, esta questão da velocidade do tempo é complicada nos nossos dias de hoje. São perguntas para as quais vou ensaiando respostas e às quais vos convido a ensaiar as vossas, falando-nos ou não sobre elas. Inquietações que certamente se espalham em alguns de vós que nos escutam todos imersos nos mesmos ou similares esquemas humanos e desumanos, que nos desafiam, violentam, cada um de nós encontrando vias de sobrevivência e certamente procurando não perder os seus sentidos, sabendo de antemão que é pela inquietação que vamos e que é dentro dela que encontramos a energia para nos mantermos indo. O que é o humano, como se desenvolve em sociedade, que ser humano se está a desenvolver nas nossas sociedades contemporâneas, para onde estamos a caminhar, o que se está a perder e a ganhar. No mundo globalizado tornam-se mais evidentes as interdependências, mas também a pluralidade de mundos dentro do mundo e os confrontos entre mundivisões. As lutas pelas supremacias ganham de contornos imprevisíveis, informação e contra-informação confundindo-nos, os poderes dos cidadãos fugindo ao controle dos sistemas e ao mesmo tempo a sua manipulação por estes e outros na sombra. A aceleração das vidas conectadas, a não separação entre o público e o privado, a sedução pela superfície, pelo marketing do consumo fácil, a fluidez e a efemeridade das relações e dos afetos. Dilacerados por tantas forças, o que fazemos? O que fazer? Qual o papel dos formadores e investigadores na área da educação, nós que intervimos junto daqueles que vão ocupar seu lugar dentro desta?
apelando ao nosso desvelo, que questões e inquietações estamos a viver todos os dias, sem conseguir encontrar respostas que nos satisfaçam. Haverá algures no meio dos nossos dilemas, caminhos terceiros que nos catapultam para fora das dicotomias dualistas? Que caminhos encontrar para conciliar os opostos de um modo que seja criativo e, ao mesmo tempo, promotor de desenvolvimento de um humano mais ético, mais comprometido com o bem de si e do planeta? Desaceleramos ou deixamos acelerar e fazemos acelerar os que connosco caminham? Como acelerar e desacelerar ao mesmo tempo? O que nos propor a nós e aos outros que seja uma forma de simultaneamente nos mantermos no movimento do mundo e de o vivermos de um modo íntimo e profundo. Lutamos ou deixamos enredar, acomodando-nos às forças societais que nos mantêm na periferia de nós mesmos? Como procuramos promover em nós e nos outros um olhar e uma ação que nos empodere, que nos faça manter atentos, vigilantes e ativos participantes das transformações que defendemos, deslocando-nos entre margens e nas margens, num duplo movimento de nos incluirmos e distanciarmos, de fazermos parte sem nos partir ou fragmentar. Contrariamos, ou envolvemos na superfície, surfamos a crista da onda ou mergulhamos nela, correndo para ler os últimos artigos, para responder às últimas recomendações, para entrar no comboio dos projetos e financiamentos. Que tempo nos resta para nos aprofundarmos nos livros e nos afetos? Como encontrar e criar os lugares onde nos determos, para pensarmos as questões que consideramos valer a pena, enquanto neles e com eles surfamos o tempo e nos entusiasmamos por estarmos juntos? E porque esta mesa redonda é um lugar que nos deu esta oportunidade de estarmos juntos e de nos entusiasmarmos por estarmos juntos, volto aos meus colegas de mesa para continuarmos a pensar e a dialogar. Sem querer furtar a conversa, procurando colocar-me em diálogo com o que disseram, vislumbre pontos para os quais confluem preocupações comuns e perspectivas distintas, posicionamentos diversos ou mesmo divergentes. Por exemplo, eu fui aqui assumindo assim algumas palavras-chave, mas gostava de vos, se quiserem, claro, avançar para aí. Quais são aquelas palavras fundantes, aqueles núcleos em torno dos quais giram todas as outras? Eu ouvi algumas dessas palavras, eu estive atenta às palavras que vocês foram repetindo, não é? E que são centro dos sentidos que perseguem e realizam. Por exemplo, e coisas que são mesmo comuns. Ouvi falar, a Isabel falou muitas vezes do poder da educação, da mudança, da transformação. O Jorge também falou precisamente dessa questão da importância da transformação, da mudança qualitativa, dizia o Jorge. Por exemplo, a Isabel falou muito de valores, de ética, de direitos, da cultura dos direitos humanos, do humanismo, do bem público, da igualdade. Portanto, estamos aqui em torno de muitos valores de que também falou o Jorge, quando fala dos consensos, não é? Em que estamos ao nível dos discursos, já há um discurso que aponta para aí, para esse consenso, mas depois temos um outro discurso, que é um discurso que nos formata, não é? Em torno precisamente de outras forças que se opõem a esse discurso mais, que não será, esperemos que não seja só de retórica, mas que de facto entra em conflito, não é, com o outro discurso em que nós nos situamos mais ou menos todos de uma forma consensual. E retomo também, portanto, algumas estava a contar, porque eu já vos conheço de muitas coisas, de muitos momentos, de muitas das leituras que vou fazendo que vocês... Gingeira, já nos conheces de Gingeira.
E estava a contar, por exemplo, que a Isabel falasse de sabedoria prática, que eu ouço muitas vezes falar de sabedoria prática, não sei se quer trazer para aqui da alteridade, das questões da ética da alteridade, não sei se quer depois também entrar por aí. Ouço muitas vezes o Jorge falar em escrita inventiva, hoje falamos desta relação entre leitura e escrita, da importância de uma escrita que problematiza, de uma escrita que nos exige um tempo longo, e também uma dialogia, não é? Uma dialogia com os outros, uma dialogia connosco próprio, uma dialogia com os nossos autores, com aqueles com quem nos vamos cruzando, para contrariar todas estas condições que de alguma forma também nos manietam, não é? E nos condicionam. Falou-se de hibridização, não é? Imbricação dos diferentes, muito esta questão também desta relação dialógica e de construção conjunta. Comunidade também é um outro elemento que se falou aqui bastante, e vocês lançaram-nos aqui 2 questões, ou 3 questões, que talvez eu agora vos relance, porque me pareceu que era importante e que vocês queriam retomar. A Isabel falou que teria muito gosto e interesse em trabalhar esta questão de que ética estamos a falar, de que humanismo estamos a falar. Portanto, relance também esta questão para vocês, se quiserem pegar nela. Eu estou a lançar ideias e agora são síntese que queremos procurar articular um pouquinho em torno delas. O Jorge questionava como articular a manutenção das velhas práticas e os novos discursos. Uhum. E procurou dar-nos conta de como, não é? Esta questão de como cada um de nós vai lidando com estes paradoxos, como cada um nos pontos em que nos situamos, nos lugares onde nos situamos, o que é que vamos fazendo? E no caso, ele acentuou esta ideia, não é? Da escrita, da importância da escrita, da importância da relação entre a escrita e a leitura. E da importância do tempo e do encontro, não é? Não sei se quem é que quer começar, Jorge, Isabel, continuando a conversa. Isabel, pode ser? Pode. Obrigada. Se no início eu já me sentia com alguma dificuldade, não é? Como falou o Jorge, de partilharmos uma reflexão em tão pouco tempo, não é? E sobretudo com tantas interrogações, tantas interpelações, tantos desafios. Agora, depois deste texto tão denso, tão interessante e inspirador da Ana Paula, ainda a minha dificuldade ainda é maior, não é? E, pronto, eu gostaria de começar por dizer que partilho muitas das preocupações que os colegas falaram e percebo bem as dimensões que o Jorge trouxe para a discussão e que, a meu ver, justificam uma reflexão pedagógica e ética no âmbito do ensino superior. E aqui a Ana Paula fez imensas perguntas, portanto, entre elas, qual é o nosso papel enquanto investigadores, enquanto formadores, e aqui com um repto muito especial para as questões, para as minhas preocupações éticas, não é? Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, na linha do que tentei dizer na intervenção inicial, que eu penso que a educação só consegue cumprir a sua missão quando nós conseguirmos viver a educação como uma prática de liberdade, de emancipação, de autoridade e mesmo de felicidade. E isto é válido tanto para os educandos, para os estudantes, mas também para os educadores, não é? E, portanto, só daqui já sai uma série de desafios no âmbito da formação pedagógica e ética dos educadores, e quando falo em educadores estou a pensar nos educadores professores, mas também nos outros educadores, não é? E neste sentido, fazendo um pouco a ponte com as questões que a Ana Paula agora colocou, eu penso que com todos os limites e todas as fragilidades que a educação tem, a verdade é que estamos de acordo que ela continua a ser uma utopia necessária, não é? Portanto, isto aqui de acordo com a expressão utilizada em tempos por Jacques Delors, não é? Mas é uma utopia que tem que ser balizada de facto por valores que sejam mais consentâneos com aquilo que é a utopia do humano no nosso século, nas nossas sociedades, e que é muito reclamada em tempos
os tempos que vivemos, marcados por essas tensões, como a Ana Paula descreveu muito bem e que eu não vou repetir, não é? Mas são tempos em que há um certo obscurecimento também das virtudes do pensamento crítico e até da participação cívica. E, portanto, aqui eu penso que quando estamos, isto até situando-nos na linha do que é o último relatório da Unesco, este de 2021, em que participou o nosso colega António Novo, que é de facto que apesar de nós temos que ser capazes, não é, como diz o título do relatório, de reimaginar os nossos futuros da educação, fazê-lo em conjunto e a partir de um novo contrato social. E eu tomo isto, de facto, a partir daquilo que temos que partir logo com... eu acho que em épocas de crise a discussão deve sempre começar, isto é um pouco... aqui é a minha costela da filosofia, não é? Pelo regresso ao essencial, por lembrar as verdades essenciais que tomamos como adquiridas e como básicas. E é por isso que eu gosto de remeter mais uma vez para aquilo que é a utopia do humano, para a Carta Universal dos Direitos Humanos, mas aqui também para aquilo que tem sido o património das últimas décadas ao nível da sociologia, da antropologia, etc., daquilo que todos nós conhecemos, que quando hoje falamos em humanismo, falamos num humanismo relacional. Só que falar do humanismo relacional só não chega, não é? Portanto, quando estamos a falar de relação, nesta relação entre o eu e o tu, qual é o polo que eu estou a valorizar? E eu coloco-me naturalmente numa perspectiva de alteridade, portanto, num polo do outro, portanto, numa perspectiva de olhar para os direitos humanos e promover uma cultura de direitos humanos em que os direitos humanos surjam à consciência de cada um, antes de mais, como direitos do outro, não é? Jean-François Six, que é um autor da mediação social, até chegou a propor uma Declaração Universal dos Direitos do Outro. Claro que não existe uma Declaração Universal dos Direitos do Outro, mas é um bom exercício que nós podemos fazer na nossa vida pessoal, na vida profissional, que é olhar os direitos humanos, em vez de eu tenho direito, não é? O outro, quem é o outro, não é? Esse outro que pode ser o meu próximo ou distante, ter a minha língua, não ter a minha língua, ser meu vizinho, não ser meu vizinho, etc. Portanto, é muito esta perspectiva de olhar os direitos humanos a partir dos direitos do outro e de uma ética que eu tenho defendido. Aliás, a última vez, a convite da professora Maria Teresa Estrela, há uns anos, que participei num colóquio da AFIS, era justamente falar sobre a ética da hospitalidade, não é? Que é dizendo aqui a hospitalidade como um termo que serve justamente para designar uma relação positiva com o outro, em que eu acolho o outro no meu espaço, muito a partir daquela ideia da hospitalidade doméstica, entre seja bem-vindo, faça de conta em que está em sua casa. Isto é um gesto de autorização, eu estou a autorizar que o outro faça a lei no meu lugar e com isso, como acontece sempre nas regras de cortesia, estou a tentar dar o melhor de mim mesmo. Mas eu não gostaria eu penso que esta cultura da hospitalidade, portanto, esta capacidade de autorização de recíproca, de aprendizagem recíproca, deve ser matricial em todas as dimensões da nossa vida e, neste caso, que até a própria cultura académica e a cultura da investigação, esta cultura hoje em rede e até estas redes potenciadas pela mediação tecnológica, etc. Há muito a pensar ao nível do que é a hospitalidade, por exemplo, interdisciplinar, interprofissional, como é que quer dizer, é a partir dessa base que eu vejo esse inter, mas não focando tanto aí, até com o pouco tempo que temos, ligando isto com a outra minha área da refeição, não é? A pedagogia social, olhando, como tu tentei dizer há pouco, eu olho uma das funções que eu considero fundamentais na pedagogia social é justamente a par, naturalmente, de ajudar a criar respostas socioeducativas inovadoras e que possam ir, de facto, ao encontro dos problemas das pessoas e, portanto, respostas construídas em relação com as pessoas, em relação e em situação. Vejo muito o papel da pedagogia social como uma pedagogia, de facto, de hospitalidade e de responsabilidade social, portanto, a promoção de uma cultura social da hospitalidade, se quiserem, de capacitação subjetiva e cívica. Isto, ligando aqui um pouco com as questões que trouxe o Jorge, não é? Quer dizer, quando falo em capacitação subjetiva e cívica, é não separar as duas dimensões, não é? Precisamos de formar seres livres, seres autónomos e implicados ativamente no exercício da sua cidadania. Para isso, lembrando aqui a Hannah Arendt, que eu ouvi a Isabel Menezes logo na primeira mesa falar na Hannah Arendt,
não basta promover a liberdade, nós temos aqui como missão, não é, ajudar a dar conteúdo à liberdade. Portanto, é preciso ensinar a aprender a dar conteúdo à liberdade. Eu penso que isso é algo que é fundamental, sendo que hoje esta consciência de que a minha liberdade é indissociável também da liberdade de todos os outros. Portanto, esta cultura de aprendermos uns com os outros e trabalharmos juntos é hoje, quer dizer, é não só uma necessidade, é um valor, mas não há outra maneira de trabalharmos e de conseguirmos, realizando aquilo, do ponto de vista ético, aquilo que também que é uma definição clássica do Paul Ricoeur, que é esta capacidade de viver com e para os outros em instituições justas. Não é? Eu situo, sobretudo, aí o grande desafio. A Ana falava em liberação prática, quer dizer, no âmbito desse desafio, depois se colocam naturalmente este trabalho que temos que fazer ao nível das éticas institucionais, das éticas educacionais, das éticas profissionais. Olhando, por exemplo, para a condição docente e para as questões da deliberação prática e também na intervenção socioeducativa, é muito também pela definição do rosto profissional dessas profissões. Que é, quando falo em ética, é nesta ética relacional e, portanto, é muito na promoção da capacidade de autonomia, de liberdade, de autoridade, de felicidade, de realização dos próprios sujeitos, não é? Que é a sua capacidade em situação e em relação dar respostas. Porque nós, na ética e sobretudo na tradição aqui nacional, nós temos muitas teorias da filosofia, né? Temos a dimensão teleológica, que é importante, que é visar o bem, qual é o nosso bem, que bens queremos atingir. Depois temos que nos organizar, não basta visar o bem, temos que nos organizar para o conseguir, para o concretizar, e daí vem uma dimensão mais deontológica, mas a verdade é que no dia-a-dia, diante de situações muito concretas, como são as situações educativas, que são situações humanas, relacionais, dinâmicas, etc., que os valores, as normas e todas as nossas dimensão pedagógica é mobilizada, não é? E pedindo respostas que são respostas hoje, não há outra forma senão capacitar os educadores para essa capacidade de deliberação prática, essa sabedoria prática e em situação e em decisão, essa capacidade de decisão. É nesse sentido que eu trabalho a deliberação prática, isto respondendo ao desafio da Ana Paula, é muito neste sentido de promover uma cultura de reflexividade ética. Eu considero que é indissociável da pedagogia, do saber pedagógico. E hoje a pedagogia, como um saber que, de facto, é uma reflexão que se estende a todos os níveis da educação, não é? A todos os níveis da educação. E aqui, quando falamos em hospitalidade, eu gosto sempre de lembrar um dos meus mestres da hospitalidade, que é Derrida, que fala na auto-hospitalidade. Tudo começa com a capacidade de nos questionarmos a nós próprios, não é? Só depende, é na medida em que nós somos capazes de dialogar com a nossa sociedade interior, os nossos próprios outros, nos tornamos também mais capazes de dialogar com o outro. Isso tudo são dimensões que hoje é preciso trabalhar ao nível dos profissionais de educação, no conhecimento de si mesmos, na dignificação também daquilo que são identidades profissionais, porque não há outra forma de levarmos os desafios pela frente senão viver a educação como esta experiência de autoridade, de felicidade, de realização. Tem que ser. Lançando, continuando nesta nossa reflexão, e antes de dar a palavra ao Jorge, eu só ia pedir que o público que nos está a ouvir que entrasse também neste processo, dialogasse connosco, comentasse, colocasse questões. Ainda não estão aqui alguns comentários, mas não estou aqui ainda a ver nenhuma pergunta, nem um comentário assim mais centrado naquilo que está sendo dito, e por isso convido-vos a participar também através desta via. Passava então agora a palavra ao Jorge, pode ser? Sim, pode ser. Enfim, eu gostei imenso da primeira e agora da segunda intervenção da Isabel Batista. Enfim, não apenas pela referência a um filósofo que eu gosto muito, o Jacques Derrida, e um livro que ele tem sobre a hospitalidade, uma longa conversa sobre isso, mas porque me parece que ela sintetizou bem, nas suas palavras, aquele que é a essência do problema em que nos encontramos. Eu diria que, de um modo geral, a cultura escolar é herdada, vive de uma certa ideia da relação do tu e do eu, tu e eu. E nós estaríamos aqui a tentar encontrar uma plataforma, enfim, também há uns textos muito interessantes do Heidegger sobre este assunto,
da possibilidade de construirmos o comum, isto é, de nos relacionarmos um com o outro, em vez de haver essa díade, a possibilidade de construirmos esse comum da partilha do sensível, da fábrica do sensível, que o Jacques Rancière tantas vezes fala, e portanto, encontrarmos uma forma de trabalho que permitisse a singularização, a individualização de cada um na relação com o outro. E nesse processo de construção do comum, faríamos a grande crítica, a grande oposição a estas metas narrativas dos perfis do aluno, esta ideia de que temos que ser flexíveis para cada um de nós na relação de si para consigo, chega aos mesmos objetivos produtivos que o Estado e a economia decidem para a sociedade. Como se a construção de si fosse também a de nos adaptarmos àquelas necessidades que não vêm da relação com o outro, mas que são pré-fixadas por uma economia de tipo neoliberal, como aquela que estamos a viver, e cuja relação com as narrativas educacionais e com o próprio sistema educativo está muito por pensar. Muito por pensar. Porque bastaria que nos colocássemos a questão, então, como é que se constrói este ser crítico, criativo, sensível? Constrói-se como estamos a fazer, isto é, colocando numa posição de falha, em que a pessoa nunca é capaz de corresponder aos objetivos previamente traçados, uma espécie de culpabilidade, uma espécie de ideia de que todos os seus fracassos são assacáveis às suas decisões interiores, não explorando essa relação, vamos dizer, comum, de comunitária, em que justamente cada um aprende a imaginar para si o seu próprio destino e as coisas que gostaria de fazer a partir de necessidades que se encontram na relação com o outro, mas procurando, infelizmente, responder a essa ideia de que o mercado precisa de um sujeito que está prontamente apto a dedicar-se e a incorporar as diferenças que esse mesmo, e as necessidades que esse mesmo mercado engendra. Então, eu diria assim, só para terminar, para não alongar-me muito, quando falamos na relação um com o outro, falamos na construção, a Ana Paula também já se referiu, de uma escuta ativa, de um diálogo plural, de uma capacidade de referenciação daquilo que pensamos no pensamento que outros, sejam os colegas, sejam os textos que lemos, sejam os autores, etc., nos trazem. Essa ideia tão maravilhosa de que o texto, por exemplo, é um tecido, é uma trama, é uma trança que se vai construindo. Onde é que essas possibilidades concretas existem hoje como garantes desse tal sujeito crítico e criativo que procuramos fazer? Nós sabemos muito pouco sobre isso, sobre o viver em comum, o estar... E se formos a uma espécie de origem histórica da universidade, a universidade é um espaço do comum e é um espaço que, de alguma maneira, para afirmar um pensamento sobre o mundo, precisa de se retirar dele. Portanto, é um espaço eminentemente, ontologicamente comunitário. E a comunidade aqui opõe-se à ideia, vamos dizer, de um Estado absoluto ou de um governo absoluto que legisla, determina e digamos assim, impõe uma racionalidade única e exclusiva. Então, creio que enfim, também, muito rapidamente, isso teria uma grande consequência para nós, professores. É que deixaríamos de ser, a nossa voz deixaria de ser a do magister, daquele que representa a resposta, mas aquele outro, e aí não só apenas ligaríamos a universidade medieval, por hipótese, com a própria cultura da antiguidade, mas aquele que representa a pergunta, o perguntar infinito. E também há um ponto que eu queria salientar, quando nós hoje vemos o crescimento massivo da universidade, designadamente na pós-graduação, assistimos a um crescimento ainda mais significativo no campo das humanidades, das ciências sociais e das artes. São essas pessoas que hoje vêm à universidade fazer os seus doutoramentos muito mais do que em outras áreas. E isso significa que temos que estar atentos a essa necessidade outra, que é de alguém que diz: eu quero continuar a estudar para o meu desenvolvimento pessoal, para me entender comigo, e nesse sentido recuperamos uma tradição antiga, isto é,
não diria dos exercícios espirituais, mas uma tradição que tende a encontrar na ciência e naquilo que é o saber que as instituições universitárias designadamente representam, as condições para alguém se entender consigo próprio. E, portanto, a universidade tem que representar o lugar da pergunta. E é quando as instituições de saber representam o lugar da pergunta e não da resposta que, efetivamente, entramos numa lógica transformadora. E, portanto, eu diria, enfim, pensando na figura do Sócrates, Sócrates é aquele que pergunta, é aquele que não afirma. E é isso que estamos necessitados, é de perguntas e do perguntar como gesto que faz andar o pensamento, a investigação, a ciência, e abandonar esta ideia de que as instituições escolares representam o saber já feito e a resposta pronta na boca do professor. Muito obrigada, Jorge. Estamos aqui com uma questão, quer dizer, não é uma questão, estamos mesmo no tempo, já estamos nas 3h30, já passou uma hora, a hora passa muito rápido. Falta um minuto. Falta um minuto. Não temos perguntas, só temos comentários de felicitação, pessoas que gostaram de nos ouvir. Esperemos que fiquem mesmo as perguntas dentro delas, não é? Aquelas que o Jorge falou, as perguntas que nós fomos também colocando ao longo do tempo e que essas perguntas nos façam ir caminhando, conversando nos intervalos, conversando uns com os outros, não é? Que também precisamos muito de dialogar. Nesta construção do comum, como dizia o Jorge. Tenho aqui só um comentário talvez um bocadinho mais extenso, dizendo da Ana Paula Cunha, grande discurso, doutora Isabel Batista, deixa mais tranquila, adoro a ideia da pedagogia social, da pedagogia da hospitalidade. Esta tem sido a resposta possível nos tempos atuais para a pedagogia da inclusão face à massificação, diversidade de nacionalidades, escolaridades e condições socioeconómicas do ensino que diariamente lidamos. Muitos parabéns, muita gente gostou, mas as perguntas não regressaram, não vieram. Esperemos que isso signifique que ficaram a pensar, que ficaram habitados pelas nossas perguntas e pelas nossas reflexões, porque não vamos conseguir dar mais tempo, não é isso, Carmen e Joana? Sim. Temos a conferencista presente na sala para se preparar para a próxima etapa. Sim. Obrigada aos três pela partilha e obrigada a quem esteve connosco e que idealmente irá continuar depois desta pausa. Voltamos às 15h45 para a conferência de encerramento.